Agora nós vamos trabalhar com o exercício 5. Utilize dedução natural para resolver as equações abaixo. Essas deduções envolvem uma ou mais hipóteses. Então são 5 exercícios. Agora a gente vai estar aplicando aquelas mesmas regras do exercício anterior, mas provavelmente mais de uma vez. Aqui estão as duas regras possíveis. Regra da prova do condicional. Assumo uma hipótese alfa. E se eu chegar num beta que me interessa, eu posso escrever alfa implica beta. E a outra é a redução por absurdo, né? Se eu assumir uma fórmula alfa como hipótese e derivar uma contradição, posso obter a negação do alfa sem problema nenhum. Então, vamos lá. O primeiro item é esse aqui. É um conjunto de fórmulas com uma, duas, três premissas. Já vou isolar elas para facilitar a minha vida. Então a primeira premissa, A implica B, C e somente C ou D. Primeira premissa. Segunda premissa é E ou F. Terceira premissa, F implica A. Tá? O desafio aqui é obter a seguinte fórmula: não E implica C, que implica B. Tá? Ó, faltou por sinal um parênteses lá em cima. Então vamos lá. Será que me interessa assumir já uma hipótese de saída? Bom, olhe primeiro para o que você quer obter. Tá? Tudo que você vai fazer aqui dentro, você vai definir em termos do que você quer conseguir lá no final. Então, veja que nós temos uma estrutura interessante aqui, porque ela é familiar com uma das possibilidades, uma das regras que nós usualmente aplicamos, que é a prova do condicional, né? Que ela vai ter uma estrutura final de uma condicional, desde que aqui é uma condicional, né? Então, vamos tentar imaginar então que esse não E é o nosso alfa, que implica um certo beta, que é toda essa fórmula aqui, B implica C. Então, vamos deduzir que pelo menos uma vez, né, nesse exercício, a gente vai precisar aplicar a regra da prova do condicional, né? Pelo menos uma vez. Agora, se você olhar a segunda parte dessa mesma fórmula, o nosso beta, veja que ele também tem a estrutura de uma condicional. Então talvez eu precise derivar também essa parte interna, tá? Se ela não está nas premissas. Não existe explicitamente uma implicação aqui, tá? Talvez eu precise construir ela. Então talvez a gente tenha que aplicar novamente, mais uma vez, a regra da prova do condicional, assumindo esse C como alfa, que implica um certo beta, que é o nosso B ali. Então, nós vamos agora dar andamento aqui, que é vamos assumir essa hipótese inicial desse alfa aqui, tá? Que é o nosso não E. Então vamos pegar, abrir uma linha vertical, coloco o não E como hipótese inicial. Poderia começar a construir com esse não E aqui, ó. Por exemplo, poderia fazer silogismo disjuntivo com E para tirar um F, para implicar um A, para o A implicar isso aqui. E aqui dentro tem um B e um C, que é o que eu estou buscando também, de certa maneira. Mas veja que se eu estou carregando comigo a ideia de que eu vou precisar aplicar mais do que uma vez a regra da prova do condicional, isso quer dizer o quê? Que ou eu vou ter que aplicar a regra do prova do condicional uma vez, fechar ela e aplicar de novo, ou vou ter que aplicar uma vez a regra do prova condicional e aplicar dentro dela uma segunda vez essa regra do prova condicional. São duas estratégias possíveis, mas se você parar para ver e pensar, né, no que eu quero obter, que é um alfa implica um beta, e esse beta também tem a estrutura de um alfa implica beta, eu quero obter uma fórmula interna a outra, né? Então, me interessa, por exemplo, assumir primeiro um alfa, que eu vou buscar um certo beta, mas aqui nesse caso esse beta também tem uma estrutura, então ele também vai ter um alfa e um beta. Entende? Então, eu vou tentar
construir nessa estrutura aqui. Duas premissas, uma dentro da outra. Duas hipóteses, desculpe. Então, eu já vou abrir aqui, porque parece conveniente para mim, a segunda hipótese, tá? Então, vou abrir aqui. Quando eu vou abrir uma segunda hipótese, eu coloco uma outra linha vertical. E eu vou assumir, já que eu quero que eu obtenha essa estrutura alfa implica beta, vou assumir já como hipótese meu alfa dessa parte interna, que é o C. Beleza, C. E agora? Bom, vou abrir a primeira linha de qualquer forma, porque eu tenho que trabalhar aqui ainda com esse C. O que eu vou poder fazer com ele? Bom, se eu olhar aqui, não tem muita coisa o que fazer com esse C, tá? Mas eu posso tentar obter o que eu estava falando antes, né? Posso usar esse não E da minha primeira hipótese para fazer silogismo disjuntivo com essa fórmula E ou F, né? Então, se eu tenho uma disjunção e eu tenho a negação dos lados da disjunção, eu posso ficar com o outro lado. Aqui eu tenho um E nessa disjunção, então aqui eu tenho um não E, posso anular um com o outro e ficar só com o F. E é o que eu vou fazer. Vou tirar um F por silogismo disjuntivo entre as linhas 2 e 4. E agora, o que eu posso fazer? Dando continuação à primeira hipótese, tem que terminar a segunda, né, que eu abri, segunda hipótese. Agora tem o F. O que será que eu consigo tirar com esse F? Consigo tirar esse A, por modus ponens. Veja, o F é o antecedente dessa condicional na linha 3. Então eu posso tirar um A por modus ponens entre as linhas 6 e 3. Tá bom. E o que eu consigo fazer com isso? Bom, eu tenho um A, que é o antecedente daquela condicional lá em cima. Então, eu vou agora utilizar o A para fazer modus ponens e obter essa segunda parte lá em cima. Vamos ver. Então, agora eu vou aplicar esse A como antecedente lá em cima, na 1. Então, entre 1 e 7, modus ponens para obter B, C e somente C ou D. Interessante perceber agora é que a gente tem o que? Uma bicondicional. E essa regra aqui da bicondicional para condicional permite que se eu tiver uma bicondicional, posso construir a condicional em qualquer direção. Tá? E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou construir uma condicional, né? Ou seja, vou partir da bicondicional para a condicional na linha 8. Mas agora, o que me interessa? Fazer que vai daqui para lá, ou melhor, daqui para lá ou de lá para cá, né? Então isso aí é uma decisão interessante. Veja que se eu fizer do B para o C ou D, nessa condicional, eu vou precisar também desse B. Mas eu não tenho um lugar de onde tirar esse B, a não ser que seja por novas hipóteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário. Vou fazer C ou D, que implica B. Tá? É a regra da condicional, da bicondicional para condicional. Então, beleza. Tá, e o que você vai fazer agora? Por que eu estou querendo construir isso? Veja que eu tenho um dos meus alfas, que é o não E, tá certo? E eu já coloquei o outro alfa, né? Que é esse C. Agora eu preciso dos meus betas, né? Esse é o beta do não E. E nessa forma menor aqui dentro, o beta é o próprio B. Então eu quero esse B sozinho. Vamos lá, linha 10. Preciso desse antecedente. E o que eu vou fazer? Vou pegar esse C, lá da linha 5, e vou expandir ele por disjunção com qualquer outra fórmula. Nesse caso me interessa um D. Então fiz expansão da linha 5 para obter C ou D. Então na linha 11 vou poder obter o B por modus ponens.
modus ponens entre 9 e 10. Ora, veja o que eu consegui o B, que é o que eu queria lá. Então veja que eu comecei com aquele alfa lá, que está aqui, assumi um segundo alfa, que é esse dentro dessa fórmula, que é o meu C, e tenho que construir o primeiro beta, que é o B, e eu consegui ele. Então eu já posso fechar a primeira hipótese, porque eu estou aplicando a regra. Eu devo seguir com a regra dentro da hipótese até que eu obtenha o que a regra me promete. Então eu vou conseguir tirar agora C implica B, que é justamente o beta para esse alfa, né, que é o nosso não E. Então, por regra da prova do condicional, de 5 até 11, né, nós conseguimos construir esse C implica B. Agora, o 13. Opa, o 13 não precisa dessa... A hipótese termina ali em cima, tá? Por quê? Eu já tenho o meu alfa e eu já tenho também o meu beta, né? Tá aqui, C implica B, C implica B. Então, tudo isso aqui era o quê? O meu beta. Então agora eu vou poder escrever não E, que implica C, que implica B, que era o meu alfa e beta originais, que eu estava buscando desde o começo. Fechou. Regra da prova condicional de novo, só que agora de 4 até 13. Desculpa, até 12. Agora a gente vai fazer os itens B e C. Então o B vai nos dar uma premissa, tá? A gente já vai isolar ela aqui, A e B, que implica C. E o desafio é chegar em A implica B, que implica C, né? Vamos ver se dá para fazer. Veja que, novamente, essa estrutura final aqui tem uma estrutura de regra da prova do condicional, tá? Teoricamente vai obter ela por regra da prova condicional. Ou seja, novamente, tem um alfa que implica um beta, que é tudo isso aqui. E aqui dentro também tem a mesma estrutura, um alfa que implica um beta. Então, já estamos dando uma olhada ali para ver se a gente vai ter que aplicar a regra da prova condicional e duas vezes, né? Possivelmente no mesmo esquema do exercício anterior, ou seja, vou estar fazendo minha dedução, vou assumir uma hipótese aqui dentro, a partir de um alfa, para chegar no certo beta. E aqui dentro vou ter que assumir uma segunda hipótese, né, para obter a fórmula interna, igual no exercício anterior. Vamos ver se dá. Então, já isolei minha premissa, e agora vai chegar nisso aqui. Bom, se eu vou aplicar a regra da prova do condicional, então é melhor já assumir meu alfa como hipótese. Quem que é o meu alfa inicial? É o A. Então, vou abrir uma linha vertical, o A é a minha primeira hipótese. Olha o barulho, né? Enfim. Então, o A é a hipótese. Agora, vamos dar uma olhada aqui. O que eu consigo fazer com esse A? Ora, eu já consigo fazer várias coisas, né? Eu consigo fazer um A e... Ah, não consigo muito, não. Vamos ter que fazer uma segunda hipótese, né? Já que a gente quer a hipótese que abre com B, né? Então, vou abrir uma segunda hipótese, agora com B, tá bom? Agora sim a gente consegue fazer alguma coisa. Porque a gente consegue pegar e fazer A conjunção B, ou seja, porque eu tenho a fórmula A e a fórmula B, como se fosse um alfa e um beta, eu faço a conjunção, porque isso é permitido. Se eu tenho duas fórmulas separadas, posso fazer a conjunção delas. Então, fiz a conjunção entre 2 e 3, tá? Para que eu quero isso? Ora, para aplicar modus ponens, para obter esse C. Veja que eu tenho na minha premissa A e B que implica C.
Se eu tiver o antecedente, e aqui eu já construí o antecedente, eu posso tirar o seu consequente por modus ponens. Então, vou tirar o C por modus ponens entre 1 e 4. E veja que eu consegui um B e um C. E não é o que tem aqui, um B e um C? Então eu consegui meu primeiro alfa implica beta por uma regra da prova do condicional, tá? Então aqui na linha 6 eu ainda continuo com a minha primeira hipótese, mas já vou fechar a minha segunda hipótese, já que eu tenho um B que implica um C, que é justamente o alfa que implica o beta que eu estava buscando na parte interna da fórmula. Já consegui o B que implica o C, então beleza, fechei a primeira por regra da prova do condicional, que vai de 3 a 5. Tá, e agora? Bom, o B implica C é o beta da fórmula principal, né? Ou melhor, da fórmula como um todo. Então, se eu estou na primeira hipótese, né? Agora eu estou na primeira hipótese. Vejo que eu consegui, então, o meu beta. Então, assim como aqui dentro eu queria um alfa chegar num certo beta, que era esse alfa e esse beta, o B e o C, eu consegui, B e C. B implica C. Agora, na primeira, eu parti no alfa, que era o meu A, e tinha que chegar no beta, que era o B implica C. E eu cheguei, tá aqui. B implica C é o meu beta. Logo, eu já obtive a fórmula que eu estava buscando deduzir. A hipótese fechou, né? Porque eu usei a regra. Então, o que fica? A, tá lá em cima, que implica B, que implica C, que eu consegui aqui embaixo. Novamente, então, por regra da prova condicional, agora entre 2, as linhas 2 e a linha 6. Fechou. Segundo exercício, parece muito similar com o anterior, e a gente vai tentar utilizar de novo a regra da prova condicional. Veja que eu tenho uma premissa, já vamos isolar ela. Sempre isole primeiro a premissa, para ficar tudo mais claro na resolução do exercício. Para ver o que você tem, o que você vai ter que, digamos, inventar no meio do caminho. Então, já temos essa premissa. E a gente vai ter que chegar em B, que implica A, que implica C. Então, esse é o desafio. Como é que a gente vai conseguir chegar nisso aqui? Eu acho fortemente que a gente vai ter que usar a regra da prova condicional e possivelmente vai ter que aplicar essa regra 2 vezes, não? Então, novamente, um alfa que implica um beta e possivelmente aqui dentro também, então, um alfa que implica um beta. No esquema anterior, assumo um alfa como hipótese para chegar no certo beta. Esse beta eu vou obter, né, a partir da construção de uma outra fórmula no estilo alfa e beta. Tá? Melhor, desculpa, aqui devia ter o beta tá aqui dentro. Aqui está o alfa implica beta, alfa implica beta. Então, vou assumir a hipótese já de saída, que é esse primeiro alfa, que é o B. Opa, linha vertical. Primeira hipótese. E já vou assumir, por estratégia, a segunda hipótese, que é esse B aqui. Opa, desculpa, que é esse A aqui. Né? Então, eu estou assumindo os dois alfas já como hipótese, um em cima do outro. Então, aqui tem o A, né? Então, aqui, na primeira, o alfa é o B, na segunda, o alfa é o A. Hipótese. Beleza. Agora, o que eu posso fazer com isso, né? Deixa que eu possa usar esse A como antecedente nessa fórmula aqui para obter B implica C. E é o que eu vou fazer. B implica C, consegui por modus ponens entre as linhas 3 e 1. E agora, o que eu quero? Bom, a fórmula interna é A implica C, então eu quero esse C sozinho. Como é que eu consigo? Eu vou usar o B que está na linha 2, junto com a linha 4, e fazer modus ponens para tirar o C. Né? Então eu posso tirar o C aqui, por modus ponens, entre 2 e 4. Né? A linha 2 tem um antecedente dessa fórmula B implica C. Tirei o C. Veja que eu obtive o A e o C,
são os componentes dessa fórmula interna aqui, que é o meu alfa e um beta também. Então veja que aplicando a regra da prova condicional, seguindo ela, então já parti de um alfa, cheguei num certo beta que eu queria, e agora posso escrever que alfa implica beta, ou seja, que A implica C, que é o que a gente estava buscando desde o começo. Então, vamos lá. Continuo na hipótese, primeira hipótese, mas posso fechar a segunda hipótese com A implica C, por regra da prova do condicional, entre 3 e 5, de 3 até 5, tá? Beleza. E agora? Agora posso fechar a primeira hipótese também, por quê? Porque o meu alfa aqui, né, na fórmula como um todo, já estava dado. Então vou colocar ele aqui, que é o B. E ele implica um certo beta, que é A implica C. E eu obtive A implica C. Então A implica C. O que aconteceu? Fechou. Regra prova do condicional de 2 a 6. Opa, 2-6.